Iniciamos uma nova série, e essa série nós demos o nome de Coragem. E para falar de coragem, nós queremos conhecer um pouco mais, um personagem bíblico que Deus, ao falar com ele, por 3 vezes, Deus trouxe a ele essa palavra de encorajamento. Coragem, coragem, seja forte. E ele é Josué. Josué, o pano de fundo dessa história é que o povo de Deus ficou 400 anos cativos, escravizados na terra do Egito. E Deus levantou um homem chamado Moisés, para liderar a saída desse povo, do povo de Deus, do Egito, segundo uma promessa que ele havia feito de os levar a uma terra prometida, a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. E ao saírem do Egito, esse povo de Deus, liderado por Moisés, eles passam 40 anos no deserto. Alguns estudiosos dizem que essa caminhada de 40 anos poderia levar até 45 dias, dependendo da rota que eles tomassem, ou até no máximo 90, também dependendo do caminho que eles escolhessem para chegar à terra prometida, a Canaã, a Israel. Mas era necessário que passassem por esses 40 anos, de forma que pudessem ser depurados nos seus corações, nos seus pensamentos, no seu espírito, no seu entendimento, na revelação que Deus tinha para eles. E muito próximo ao entrarem na terra prometida, Moisés morre. E Deus então levanta um homem, aquele que serviu e auxiliou Moisés durante esses 40 anos no deserto, por nome de Josué. É interessante entendermos os cuidados de Deus nas nossas vidas. Josué e Jesus, eles têm a mesma raiz desse nome, dessa palavra, que é Yahvé, que salva, Deus que salva, Deus Salvador. Na verdade, Jesus é a transliteração dessa palavra do hebraico ao grego. Por isso encontramos no Novo Testamento, este Novo Testamento escrito em grego, a palavra Jesus transliterada do hebraico para o grego. Mas Josué e Jesus é o mesmo nome, na mesma raiz, com o mesmo significado, Yahvé, que salva. E esse homem, depois de uma jornada de 40 anos ao lado de Moisés, esse grande homem, com certeza um dos maiores nomes da Bíblia, e para a cultura judaica principalmente, ele agora tem a incumbência de fazer o povo de Deus entrar na terra prometida. São cerca de 440, alguns estudiosos dizem 430 no Egito, mais 40 no deserto, mas são mais de 400 anos esperando o cumprimento dessa promessa. Não estamos falando aqui de 40 dias, não estamos aqui falando de 2 meses, não estamos aqui falando de 3 meses, não estamos aqui falando de uma quarentena, de um isolamento social, de algum período. Nós estamos falando de uma promessa guardada por mais de 400 anos. E esse homem, então, é escolhido por Deus para que levasse o povo a receber a promessa tão aguardada, tão esperada durante todos esses séculos.
E não era uma tarefa simples. Não estamos aqui falando de conduzir 60, 600 famílias. Nós estamos falando aqui de 600 mil famílias que estavam tanto no Egito quanto depois na terra, no deserto. Estudiosos avaliam aí que cada família poderia ter 4, 5, 3 membros, falando aí no mínimo de 2 milhões ou mais de pessoas. Então esse homem recebe essa incumbência, esse chamado por Deus, e Deus traz a ele uma palavra que eu quero trazer a nós hoje. A mim, a você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, que essa palavra possa encontrar lugar no nosso coração hoje. Porque essa palavra, apesar de ter sido entregue, trazida, né, a Josué, naquela época, essa é uma palavra que fala conosco agora, hoje, nesse momento. E nós precisamos entender essa palavra de encorajamento, essa coragem nas nossas vidas, porque nós precisamos não apenas enfrentar, mas nós precisamos superar novos desafios. A nossa vida é carregada de desafios. Nós precisamos de desafios. O ser humano, para não se tornar letárgico, complacente, acomodado, numa zona de conforto, nós precisamos trazer sempre novos desafios para termos o ânimo, a disposição de sairmos da nossa cama todos os dias, a fim de construir a superação desses desafios. E nós estamos aí, há alguns meses, passando por esse, talvez, mais diferente de todos os desafios que eu ou você já passamos na nossa existência por toda a nossa vida, que é toda essa situação que está posta, que eu nem vou gastar tempo hoje de falar qual é, porque todos nós estamos enfrentando isso diariamente, de maneira cotidiana. Mas o texto que nós queremos refletir no livro do próprio Josué, que leva o seu nome, Josué, no capítulo 1, dos versos 6 até o verso 9, Deus falou assim com ele, e Deus fala assim conosco agora, comigo e com você. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido, por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra é trazida a Josué e a nós hoje, nós que estamos aqui, nós que estamos acompanhando essa transmissão ou assistindo e ouvindo no outro dia, traz essa palavra forte. Mas não é uma palavra forte simplesmente no seu discurso, na sua ênfase. Ela é uma palavra forte porque ela fala diretamente ao nosso coração. Ela desafia diretamente o nosso ânimo, a nossa coragem. Porque, falando claramente, amados, as pessoas estão com medo, sim, estão com medo. E nós podemos afirmar que nós que estamos aqui hoje, ou que estamos nos assistindo aí pela internet,
Nós estamos com medo, todo mundo tem os seus próprios medos, os seus receios. Todos nós temos os nossos temores. Esses temores podem até variar de pessoa para pessoa e vai variar de intensidade a intensidade. Mas nós temos sim os nossos medos. Nós temos medo de ficar doido. Muitas pessoas ficando perturbadas, muitas pessoas ficando desequilibradas. As pessoas estão não apenas com medo de contrair essa doença, ser contaminado por esse vírus e adoecer dessa Covid-19, mas muitas pessoas estão com medo sim das suas próprias emoções, de não saber lidar com seus próprios medos, não saber lidar com seus próprios desafios, não saber lidar com o amanhã, não saber escolher e fazer opção por aquilo que está à nossa frente. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão sem trabalho, muitas pessoas que possuem empresas no Brasil fecharam. Segundo estatísticas colocadas nos jornais, são 600 mil empresas fechadas nos últimos meses. Nós hoje enfrentamos no Brasil um desemprego de quase 13 milhões de pessoas. Um desemprego de quase 13 milhões de pessoas, nós estamos dizendo que pelo menos 30 milhões de pessoas afetadas por esses desempregados. Não são apenas 12 milhões, 13 milhões. São 12 milhões de famílias, que representa aí pelo menos mais de 30 milhões de pessoas. Sonhos desintegrando. Sonhos. As pessoas têm planos. E muitos planos, nesses últimos meses, simplesmente evaporaram. Seja nos seus sonhos pessoais, seja na vida que você escolheu, seja no seu trabalho, no seu casamento. Quantas pessoas com casamentos marcados e tiveram que desmarcar? Quantas pessoas sonhando com a sua profissão, com a sua empresa e perderam tudo? Isso tem gerado um ambiente extremamente estressante dos nossos dias, muito estressante. Nós estamos estressados. Como eu disse, pode variar de intensidade, mas há um estresse latente em nós. Há um estresse contínuo nas nossas vidas. Uns sabem lidar com isso melhor, outros não. Esse estresse tem levado à ansiedade, à depressão, à tristeza, ao pânico. Isso se espalhou na sociedade, nas casas, nas famílias. Então nós precisamos nos inspirar à luz dessa palavra e sermos encorajados pelo Espírito Santo e sermos ministrados que por mais que os tempos são difíceis, não são ou não é o fim deles. Não é o fim da nossa vida, não é o fim dos nossos planos. Por mais que em certa medida, muitos deles foram adiados, muitos deles tiveram que ser transformados, mudados, nós ainda continuamos firmes nessa promessa. Como eu disse, muitos deles, uma nação inteira, teve que esperar mais de 400 anos. Então nem se compara em esperarmos, em aguardarmos algumas semanas a mais, alguns meses a mais. O que nós precisamos é internalizar nas nossas vidas a consciência que há um Deus, há um Pai que nos prometeu, nos fez promessas, e Ele vai cumprir. Há sempre esse versículo que eu ministro ao meu coração, e eu sempre ministro quando eu posso, que está lá em Números.
Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, amados, se a situação está difícil, vai melhorar. Porque o que Deus tem para nós, para você, para mim, o que Deus tem para você, não é apenas alguns meses, mas é toda uma vida à frente. Há toda uma vida para você. Não importa se você tem 20, 40, 60, 80, há vida. Há muita vida ainda para ser vivida. Coragem nas nossas vidas não é apenas um vocábulo, não é apenas uma palavra. Coragem nas nossas vidas é um estado de vida. Coragem na nossa casa, no nosso casamento, nas nossas relações pessoais, emocionais, afetivas, amorosas, profissionais. Coragem é uma firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou até mesmo moral difícil. A coragem nas nossas vidas não é simplesmente aquilo que vai tirar ou vai eliminar todo o medo das nossas vidas. Até porque, de acordo com a definição de medo ou de medos, é necessário que todos nós tenhamos algum nível, alguma intensidade de medo, porque o medo preserva a nossa vida e a nossa integridade física. Porque as pessoas que não têm medo algum podem ser tolas ou até mesmo estúpidas. Porque o medo nos leva a preservar as relações, a vida, a integridade física, até mesmo emocional e espiritual. A coragem, essa constância, essa firmeza nas nossas vidas, ela é aquilo que faz nos superar o medo, mas muitas vezes esse medo estará instalado em nós, até porque ele faz parte, ele é intrínseco, inerente à existência humana. Ninguém ou qualquer pessoa que dizer que não tem medo algum, precisamos avaliar a sanidade ou a saúde emocional dessa pessoa, porque nós precisamos dele. É claro que esse medo não é esse medo do tormento, do pavor, da fobia, porque as pessoas estão confundindo o medo que preserva com o medo da fobia, aquela fobia que nos congela, que nos afasta, que nos paralisa. Não paralisar apenas diante do medo eminente, mas, acima de tudo, daquilo que nos evita, ou melhor dizendo, que nos limita a pensarmos fora um pouco da caixa. Nós precisamos entender que nós temos que ir além das possibilidades humanas. Nós precisamos ir além do que simplesmente está posto na ciência. Nós precisamos ir além do que está posto nos noticiários, nos jornais. Aliás, quando nosso coração se derrete pelo que está posto na mídia aí, isso não traz esperança, não traz coragem, isso traz medo. Isso tem nos adoecido. Esse estado, que nós temos que escolher é de coragem, é de ousadia, é de intrepidez. Não porque eu ou você temos a capacidade humana de superar todas as coisas, mas esse estado contínuo da coragem que nos leva a enfrentar os novos desafios que estão postos diante de nós, ele é essa coragem que nós achamos, encontramos essa fonte em Deus, na palavra dele, no seu Espírito Santo e na condução que ele nos leva. A coragem não é para sermos tolos nem estúpidos. A coragem é para termos uma paz, segundo uma fé e de uma convicção que Deus vai nos levar onde Ele disse que vai nos levar. Nós precisamos superar
essas fobias nas nossas vidas. Porque essa coragem, essa firmeza de ânimo, é essa palavra, então, que Deus traz diretamente a Josué. Quando ele fala, no verso 6, seja forte e corajoso. Depois, no verso 7, seja forte e muito corajoso. 2 versículos depois, no verso 9, ele fala assim, seja forte e corajoso. Aí ele complementa, não se apavore e nem desanime. Nós precisamos de confessar hoje que em muitos aspectos, nessas últimas semanas, nós temos nos desanimado. Nós somos abatidos na nossa alma pelo desânimo das notícias. Nós somos abatidos na nossa alma pelas estatísticas postas, pelos prognósticos, dos chutólogos, porque o que se mais faz hoje é chutar o futuro. Cada dia que você lê algo, um artigo, uma matéria, mais se chuta a respeito do que vai acontecer. Amado, o que vai acontecer deveria estar intrinsecamente inserido nos nossos corações pela presença e habitação do Espírito Santo em nós. Porque é essa paz que vai nos levar à condição de superar, de forma que nós tenhamos, ministrados por Deus, a capacidade, a sabedoria, o discernimento, a revelação, a direção do que fazer. Algumas coisas nós sabemos. Muitas pessoas adoecerão, muitas pessoas morrerão. A maioria das pessoas, principalmente no mundo do desenvolvimento, vão ficar mais pobres. Muitos vão ficar mais ricos. Há uma matéria recente agora, semana passada, numa das serviços sobre economia, que só nos Estados Unidos, os bilionários ficaram 500 bilhões de dólares mais ricos que já eram. Então nós percebemos, amados, que esse mundo de fato jaz no maligno. Ele nunca vai oferecer justiça, ele nunca vai oferecer misericórdia, ele não vai oferecer nada além do que os mais fortes tomando os mais fracos. Mas quando a gente entende a palavra de Deus para Josué, queremos trazer para nós hoje. E essa palavra, quando ele traz esses três encorajamentos, sendo que o do meio é mais forte, verso 6 ele fala, seja corajoso, o verso 9 ele fala, seja corajoso, seja forte, corajoso, e no verso 7 ele fala assim, seja forte e muito corajoso. E ele fala sobre prosperidade e ele fala sobre sucesso. E ele fala que prosperidade e sucesso está intimamente ligado à nossa postura de vida. Ele fala que sucesso e prosperidade está associado a obedecer essa palavra, a que ele chama a lei, experimentarmos sucesso e prosperidade, fala que nós não devemos nos desviar dela nunca, nem para a direita e nem para a esquerda. Para sermos prósperos e bem-sucedidos, fala que nós não devemos deixar de falar desta palavra. E ele fala que nós precisamos meditar nela dia e noite, ou seja, todo o tempo. Aí nós seremos prósperos e bem-sucedidos. O encorajamento nas nossas vidas, a coragem, ela não é fruto do nada. A coragem nas nossas vidas, ela não é fruto de inspirarmos o ar que está aí, o oxigênio. Ser forte e corajoso está intimamente ligado a vivermos desta palavra, a escolhermos esse Deus.
a não nos desviarmos dessas instruções e dessas orientações que gera vida, prosperidade e sucesso. Aliás, sucesso não é status. Sucesso não é ficar rico e conhecido. Sucesso é aquilo que Deus propôs a nós se suceder, ou seja, acontecer. A palavra sucesso, ela é aquilo que eu planejei e aconteceu, se sucedeu, foi sucedido, bem sucedido, sucesso. E prosperidade das nossas vidas, amados, é total ausência de necessidades básicas das nossas vidas. Então as pessoas estão achando que ser corajoso é ser valente, no sentido de ser valentão, de ser o mais forte de todos. As pessoas, vamos pensar agora no efeito contrário disso, no oposto. Aquele que obedece a palavra de Deus, que não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, aquele ou aquela que medita nela de dia e de noite, eles serão corajosos e fortes. Ou seja, aqueles que não obedecem essa palavra, que não vivem dessa palavra, que não meditam nessa palavra, que não estabelecem essa palavra de Deus como fundamento para as nossas vidas, esses experimentarão medos, tormento, fobia e terror. As pessoas estão aterrorizadas porque não estão fortalecidas nem encorajadas pela palavra de Deus. Elas, nesse isolamento, elas têm sido pressionadas. É daí que vem a palavra estresse. Estresse é uma pressão exercida sobre alguém ou sobre algo. Quando na indústria, na física, testa-se a resiliência, ou seja, a resistência de determinado produto, é exercido sobre esse produto ou essa coisa qualquer pressão. Nós temos recebido pressão demasiada nos últimos meses. Pressão, mais pressão, mais pressão. A pressão, ela não vem apenas de fatores externos ou exógenos, mas ela vem de nós também. Há uma pressão endógena, interna, que está intrinsecamente ligada à nossa alma, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Essa pressão que é estressante, essa tensão que estamos como sendo puxados, a cada dia somos puxados mais, está adoecendo as pessoas. Agora, recente, o Conselho Federal de Psicologia liberou as consultas ou trabalho de psicoterapia pela internet. Nunca, em um período tão curto de tempo, tantas pessoas adoeceram emocionalmente. As pessoas estão doentes emocionalmente. Não é pessoa fraca, não é alguém sem estrutura, não é alguém sem lastro, não é alguém sem Deus. É alguém simplesmente estressado, pressionado pela situação. E as pessoas estão doentes. O consumo de ansiolíticos, antidepressivos aumentou significativamente. O abuso do álcool
é algo que hoje é de saúde pública. Uso de drogas ilícitas, violência doméstica, divórcios, tudo como consequência daquilo que o chamado isolamento social e quarentena tem nos afligido. Pessoas que desenvolveram, ou pelo menos o gatilho desenvolveu ou liberou, né? Pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, depressão, ansiedade, pânico. A pessoa não quer sair da cama, não quer sair de casa, não quer tomar um sol. As pessoas irritadas, nervosas. As pessoas estão tendo reações emocionais e não estão associando isso simplesmente como está acontecendo. Alguns sintomas básicos, físicos do estresse: dores de cabeça, indigestão, dores musculares, insônia, taquicardia, alergias, queda de cabelo, mudança de apetite, gastrite, dermatose, esgotamento físico, falta de ar. Muitas pessoas aí achando que estavam doentes de Covid, na verdade estão sendo afligidas pelo estresse, pela ansiedade, pelo medo. Alguns sintomas de estresse emocionais, psicológicos: apatia, memória fraca, tiques nervosos, isolamento, introspecção, sentimento de perseguição, desmotivação, irritabilidade, emotividade acentuada, ansiedade e outros. Isso, a psicologia e a ciência moderna já trata. Aquilo que a Bíblia já trata tem alguns séculos, que ela chama de aflição. Aquilo que a Bíblia fala de aflição, aquilo que a Bíblia fala de tribulação, são esses termos que a psicologia escolheu para falar delas. Aquilo que Jesus fala assim: tenha de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Aquilo que a Bíblia fala de estarmos angustiados, afligidos, é o que se diz, o que se chama hoje de estresse, ansiedade, depressão, pânico. Quando a Bíblia diz: não temas, creia somente, hoje chama-se de síndrome do pânico. Quando a Bíblia fala que ó minha alma, porque está angustiada, hoje chama-se de depressão. Quando ela fala que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, porque nós não poderemos acrescentar nenhum côvado no curso da nossa vida, isso fala sobre transtorno de ansiedade. Então é nisso que nós precisamos estar encorajados. Sede forte e corajoso. Sede forte e muito corajoso. Sede forte e corajoso. Obedeça a esta palavra. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Medite nela de dia e de noite. Não fui eu que ordenei a você? Diz Deus a Josué. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Amados, são momentos estranhos. Eu tenho repetido isso, nós vivemos momentos muito estranhos, muito estranhos.
Mas eu creio que vai passar. Vai passar. Falei semana passada, pode levar dias, semanas, meses, mas vai passar. Nada se compara a 40 anos no deserto. Nada. Nós já percebemos em muitos lugares do mundo a vida voltando ao normal. Como eu disse, em alguns casos eu fico muito cético dos chutes, dos chutólogos que dizem, futurólogos, do que vai acontecer. Nós servimos, nós amamos, nós nos relacionamos com um Deus que é Pai. E a palavra que Ele traz a você, a mim, a sua casa, a sua família, a minha família, as nossas famílias, a sua família que está nos assistindo, nos ouvindo, a palavra de Deus para você hoje é ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Muitos de nós, ansiosos, depressivos e em pânico. Muitos. Nós não precisamos ficar assim, mas tem muitos assim. E se você está assim, então seria muito importante que você busque ajuda. Que você busque ajuda espiritual e emocional, com profissionais, se necessário for. Mas o que nos cura, o que cura o nosso espírito, o que cura a nossa alma, é a palavra de Deus, encarnada por nós na habitação do Espírito Santo. Eu quero ler mais um versículo antes de orarmos para encerrarmos. E é ainda em Josué, capítulo 1, verso 8. Nós lemos o verso 8, mas eu quero lê-lo e reforçá-lo para você. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito nele. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amado, você está fazendo planos? Eu encontro as pessoas e muitas delas me dizem, não, eu estou fazendo muitos planos para quando tudo isso acabar. Eu estou fazendo planos do meu trabalho, do meu negócio, da minha escola, estou empreendendo algo novo. Bênção. Mas para que você seja próspero e bem-sucedido, a resposta está aqui. Debaixo de oração, que nós vamos receber orientação e cura de Deus. Não há outra forma. Não há outra forma. Essa palavra que Deus compartilha conosco a respeito de coragem. Coragem não virá do nada. A coragem virá do estado de vida segundo um relacionamento com o Pai, com Deus. Através do sacrifício de Cristo Jesus e da orientação do Espírito Santo. Não há vida, não há sucesso, não há prosperidade fora da palavra de Deus. É nesta palavra, é de acordo com esses valores, com esses princípios, que nós vamos alcançar cura para a alma, cura para a carne e cura para o nosso espírito, para a nossa espiritualidade, traduzindo, para a nossa relação, para a nossa intimidade, para a nossa comunhão, para a nossa proximidade com Deus, o Pai. Eu queria te convidar para que nós façamos essa oração juntos. Eu quero orar com você, que está nos assistindo aí pelas redes sociais, pelas nossas plataformas digitais, mas eu quero orar também com vocês que estão aqui hoje no auditório. E se você quer receber essa oração, que você se coloque de pé, onde você está, nós queremos orar com você e por você.
E eu queria que você se apresentar diante de Deus agora. Não é possível, né, pedirmos que alguém vá até aí orar com você, porque nós estabelecemos 0 contato físico aqui nos nossos cultos, mas que você sentisse abraçado por Deus agora. Se você pudesse até fazer um ato profético de, como fechando as suas mãos, como se você fosse dar as mãos ao próprio Deus agora. Que você pegue nas mãos de Deus. Que você pegue nas mãos de Deus e vai, crendo, vencendo, encorajado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Ó Deus Pai, muito obrigado, eu oro por todos aqueles, ó Deus, que estão enfrentando crises e dificuldades. E mesmo por aqueles, ó Deus, que estão bem, aparentemente, que eles fiquem ainda melhor. Por aqueles que estão lidando da melhor forma possível nesses tempos difíceis, que o Espírito Santo possa conduzi-los a lidar melhor ainda, de forma que possam encorajar a outros. Mas aqueles que estão passando por dificuldades, por lutas internas da alma, dos sentimentos, dos pensamentos, de todos aqueles fatores, aqueles sintomas que nós dissemos mais cedo, que eles sejam inundados pela presença do Espírito Santo. Você que nos ouve, nos assiste, você seja visitado pelo Espírito Santo, onde você está agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo derrame sobre você o bálsamo sarador. Jeová Rafá, o Deus que cura, te visite agora onde você estiver. Assim como nós que estamos aqui hoje nesse auditório, que nós sejamos visitados pelo Espírito Santo, que nós sejamos tocados pelo Espírito Santo, que nós sejamos curados pelo Espírito Santo, que nós sejamos encorajados pelo Espírito Santo, que nós sejamos fortes e corajosos, sejamos fortes e muito corajosos, sejamos fortes e corajosos, porque nós obedecemos a Tua palavra, nós não a apartamos dela, nem a distanciamos, nem para a direita, nem para a esquerda, e nela nós meditamos e enchemos o nosso coração, e as nossas vidas são conduzidas pela essa palavra, a palavra de Deus em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém.